Fala, mitos e mitas, Luiz Bastos 93, mandando mais um conteúdo de qualidade pra vocês, pra falar que hoje é vídeo de top 5 por posição. Como que vai funcionar? Vou analisar a rodada 3 do nosso querido Cartola e falar as 5 melhores opções para goleiro, zagueiro, lateral, meio-campo e atacante, segundo estatísticas, segundo análise de odds de sites de apostas, segundo minha habilidade em análise de Cartola, tá? Então, antes de começar, queria mostrar o nosso time, tá? A parcial, por enquanto, está em 114,20, tá? Faltando 2 jogadores, Bellingham e Harry Kane, para jogar, tá? Uma coisa que não é boa, porque se você analisar, por exemplo, nas competições que eu estou, neste exato momento é uma pontuação de 37º lugar, né? Tem gente aí com 151 pontos já. Mas, paciência, não acho que a gente errou em nenhum momento, tá? Nossa zaga segurou o SG, o Plata contra a fraca seleção de Curaçao conseguiu fazer uma boa média básica, tem o Harry Kane para fazer muito ponto ainda, tem o Bellingham para fazer muito ponto, o Mbappé acertamos o capitão, tá? Infelizmente faltou, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, faltou Messi, aí é paciência, né, galera? Paciência, a gente não achou que eles poderiam mitar tanto, foi falado sim em nossa live, mas vamos seguindo em frente. Antes, comenta aí, antes do jogo da Inglaterra, ou até depois do jogo da Inglaterra, eu quero saber quantos meus seguidores estão fazendo nesse momento. Eu tô fazendo 114,20 pontos, tá? Lembrando, muito importante você me seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok, tá? @CartolaLuizBastos, porque lá eu trago outras informações que às vezes eu esqueço de passar no vídeo e passo pelas redes sociais. Por exemplo, os favoritos da rodada 3, ó. Aqui é uma análise estatística, onde mostra os favoritos da rodada 3. Por exemplo, a Holanda, aqui tá errada a bandeira, mas a Holanda contra a Tunísia é a maior favorita dessa rodada, tá? Seguido por Costa do Marfim, Marrocos, Argentina, tem uns errinhos aqui nas bandeiras, mas vocês vão entender o que eu quero dizer vendo isso aqui. Então é muito importante me seguir nas redes sociais, tá? Me sigam lá, Instagram e TikTok, @CartolaLuizBastos93, porque eu trago muita informação. Outra coisa que a gente vai ver é a Copa do Mundo, ela já contém algumas informações que eu trouxe para vocês. Por exemplo, por enquanto, já temos México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França e Noruega classificados, tá? Já passaram de fase, vão para a rodada 3 tranquilo. Então, muito cuidado com esses times. A Inglaterra pode também vencendo, aparecer aqui na parte de classificados. E a gente também tem os eliminados, Haiti, Turquia, Tunísia e Jordânia, né? São alguns times que já estão eliminados. O que isso leva a gente a pensar? A rodada 3 vai ser uma rodada muito curta, provavelmente a gente vai ter 24 horas para fazer a nossa escalação, porque, por exemplo, a última rodada é agora. O último jogo da rodada vai ser Panamá e Croácia, entendeu? O jogo da noite de hoje, terça-feira, aliás, Inglaterra e Gana é o último jogo, que é o que está acontecendo agora, nesse exato momento, enquanto eu gravo o vídeo. O que acontece? A próxima rodada, a rodada 3, ela tem início, aqui não vai dar para ver, mas ela tem início na quarta-feira, ou seja, vai acabar hoje, terça-feira, e já começa quarta-feira, cadê, ó, 16 horas já tem jogo, inclusive tem o Brasil às 19, tá? Tem o Brasil às 19, então, galera, muito importante você ativar o sininho, que vai aparecer o cardzinho aqui, você já clica e já vai para lá para salvar a live. Live amanhã, meio-dia, tá? Aquela livezinha da hora para você que tá fazendo almoço, acompanhar, assistindo a live. E aí sim a gente vai ter as escalações e todas as informações atualizadas. Eu acredito que o mercado vai fechar por volta de 4 horas da tarde da quarta-feira. Hoje é terça-feira, o mercado vai fechar amanhã e é o que eu falei para vocês. São menos de 24 horas para você conseguir escalar seu time. Copa do Mundo é tiro curto, é jogo rápido, você não pode perder tempo. E aí o que acontece? Vamos para as informações que eu tenho para passar para vocês antes de fazer o top 5 por posição. Além dos classificados e dos eliminados, que a gente tem que prestar muita atenção, que talvez esses times poupem, acredito que França e Noruega não vão poupar, porque é um jogo que define primeiro e segundo lugar do grupo, né? Eles vão se enfrentar, e aí a Noruega depende da vitória, a França se empatar passa em primeiro, mas tem
Pode ter o risco da Inglaterra aparecer aqui, se a Inglaterra ganhar de Gana, acredito que ganhe de Gana, né? O que acontece? Existe ou não a possibilidade dessas seleções pouparem? Por exemplo, o Messi será que vai poupar ou será que vai brigar pela artilharia da Copa do Mundo? O Mbappé, será que vai ser poupado ou vai brigar pela artilharia? O Harry Kane, se passar, se já estiver classificado, será que ele vai ser poupado ou vai brigar? Não saberemos. Aí vai da decisão do cartoleiro de arriscar ou não essas informações, né? Não depende de mim, depende de você. Eu, particularmente, vou arriscar. Por exemplo, o Harry Kane contra o Panamá, que é a seleção mais fraca do grupo, que talvez já esteja eliminada, é sim, para mim, um grande favorito, inclusive a ser meu capitão, tá? E aí, como eu falei para vocês, aqui tá as informações mais atualizadas, né? Aquela lá tá mais errada, aqui tá um pouquinho mais certo, tem um pouco de erro ainda, tá meio fora, tá, de posição, mas se a gente avaliar aqui, ó, vamos lá no Instagram, que tá melhor no Instagram. O que acontece? Na rodada 3, a Holanda é favorita, e como eu falei no primeiro vídeo, a gente tem o sistema ofensivo da Holanda e o sistema defensivo para escalar. A Tunísia sofreu 9 gols em 2 jogos, tá? Então aí você tem, por exemplo, o Gakpo, atacante, você tem o De Jong, você confiar no meio-campo da Holanda, que ainda não foi bem. Tem a parte defensiva, então tem Dumfries na lateral, tem Van Dijk, tem Van de Ven, que é um zagueiro, pro Cartola e joga como lateral, muita opção legal. Costa do Marfim também tem o sistema defensivo, tem o Doué, que é um lateral da Costa do Marfim, tem o Kossonov, que é o zagueiro da Costa do Marfim, tem o atacante da Costa do Marfim também, o Diomendé, tem muita opção. Marrocos, Hakimi é praticamente unânime essa rodada, tá, galera? E aí tem o Brahim Dias, também que é uma boa opção, e o Saibari. O Saibari tá como meia no Cartola, tá? Ó, vou até abrir aqui o prováveis para vocês verem essas informações que eu tô passando para vocês, tá? Que são informações que geralmente o pessoal não sabe. Por exemplo, ó, Holanda, que eu falei pra... Ué, cadê a Holanda? A Holanda que eu falei pra vocês, aqui ó, Van de Ven, é lateral esquerdo, no Cartola tá como zagueiro. Primeira informação importante pra você ter. Marrocos, tá aqui. Ó, o Saibari é 9, tá como meia no Cartola, tá? É o 9, tá como meia. O Brahim Dias é meio, mas joga como ponta. Então são informações importantes pra gente ter um ataque mais forte, tá? Um ataque mais forte. Voltando. Costa do Marfim contra a fraca Curaçao, não acredito que vai ser uma goleada. Equador sofreu, Espanha sofreu. Cuidado, Marrocos eu acho muito favorito, acho que ganha de uns 3, 4-0, igual o Brasil, tá? Acho que passa o caminhão no Haiti. Já dei as opções. A Holanda, que é que tem maior porcentagem de chances de vencer a Tunísia. Pô, aí eu já falei as opções. Brasil, 69% de chance de vencer. É uma boa, tá? É uma boa. Então a gente pode ir com o Vini Júnior novamente, a gente pode ir com qualquer peça do sistema defensivo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, eu acho que lateral nem tanto, mas zagueiro que tá mais difícil, dá para arriscar uma pecinha do Brasil. Tem a Alemanha já tá classificada? Vamos ver. A Alemanha já tá classificada, pode ser que poupe, cuidado, tá? Tem a Bélgica contra a fraca seleção da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, que eu já falei para vocês no ranking da FIFA, de todas as 48 seleções que estão participando dessa Copa do Mundo, é a que tem a menor ranking, tá? É a pior colocada, é a seleção da Nova Zelândia. Assistiu o jogo contra o Egito, é uma seleção fraca, tá? É uma seleção fraca. Acho que a Bélgica vai com tudo e acho que a Bélgica ganha esse jogo. Então aí tem De Bruyne, tem Doku, tem a parte do sistema defensivo que você pode escalar tanto o Munier quanto o De Kuyper nas laterais. Enfim, muita opção também, tá? Estados Unidos e Turquia, eu acho que Estados Unidos vai poupar, mas tem o Balogun, tem o Pelicic, meio campo, a Turquia já está eliminada. Arábia Saudita e Cabo Verde é um confronto mais equilibrado, com um leve favoritismo da Arábia Saudita, tá? Mas Cabo Verde, a seleção do momento, né? Pode ser que consiga segurar alguma coisa ou até vencer e se classificar. Mas se a gente avaliar, lá no Instagram tá por ordem, tá? Mas foi o que eu falei pra vocês. Foco na Holanda, foco no Marrocos. Inglaterra eu gosto muito, a Argentina eu gosto muito, que a Jordânia é a equipe mais fraca do grupo, já tá eliminada. Então vai tirar o pé, eu acho que a Argentina vai passar o caminhão pra ir com muita vontade nessa fase 16 avos. Dito isso, passando todas as informações de seleções
e de grupos, o que você tem que olhar ou não, seleções que podem poupar ou não, tomamos aqui a nossa água e vamos falar os top 5 por posição, tá? Começando com o goleiro. Para mim, o mais indicado a se ter, Verbruggen, da Holanda, tá? Para mim é o melhor goleiro do momento, seguido por Bono, de Marrocos. Alisson, do Brasil, como eu falei para você, vai enfrentar a Escócia, pode ser que surja. Bélgica, né? O Courtois e o Mendy de Senegal. O Mendy eu coloquei aqui como mais uma apostinha, tá? Se você quiser fazer uma aposta, eu gosto de deixar sempre uma dessas posições como uma aposta. Então, assim, a Holanda contra a eliminada Tunísia, o Marrocos contra o fraco Haiti já eliminado, o Alisson contra a Escócia, que fez 1-0 apenas no Haiti, e Marrocos segurou SG contra a Escócia, né, também. Courtois, da Bélgica, que eu já falei pra vocês, vai enfrentar uma seleção fraca e já eliminada, e o Mendy como apostinha, tá? Na zaga, não tem como não falar da dupla de zagueiros da Holanda, tá? O Van de Ven, que eu comentei pra vocês, está em primeiro lugar muito por conta de jogar como zagueiro pro Cartola, mas estar como lateral esquerdo na seleção da Holanda. O Van Dijk, não tenho o que falar, é muito mais pelo confronto, tá? Se você analisar o Van Dijk, pelo menos na Copa do Mundo, ele não tá gerando muita média básica, né? Não tá gerando muita média básica. E aí o terceiro e quarto lugar é muito pelo confronto. O Michel eu gosto muito, tá? Se não quiser ir com o Michel, dá pra ir com o De Kuyper, tá? Que também é o outro lateral, dá pra ir com o TAT, o outro zagueiro da Bélgica, tá? Falei errado, o De Kuyper é lateral. Mas enfim, qualquer um dos dois zagueiros da Bélgica é boa opção, bem como qualquer um dos dois zagueiros do Marrocos e do Brasil. Aqui eu coloquei o Diop e o Marquinhos, porque são os que eu prefiro, tá? São os que eu prefiro, mas dá pra você ir com o Riad aqui, dá pra você ir com o Gabriel Magalhães, existe outras boas opções. É focar naquele primeira imagem que eu mostrei pra vocês, tá? Ver as melhores porcentagens e focar nesses times. Pô, dá pra você ir com um zagueiro da Argentina, dá pra ir você com um goleiro da Argentina. A Argentina também vai enfrentar a seleção mais fraca do grupo, que é a Jordânia. Mesmo assim, a Jordânia, atentem-se, tá? A Jordânia fez gol nos dois confrontos, mas a seleção mais fraca do grupo já eliminada, tá? Laterais. Pra mim, o que eu falei pra vocês, mantendo aquele foco, ó, você vê que eu não mudo o padrão. É Marrocos, Holanda, Bélgica, então é isso, galera. Hakimi, pra mim, tem que estar no seu time cravado. Hakimi, pra mim, tem que estar no seu time cravado. Batedor de escanteio, batedor de falta, lateral ofensivo, tá? É o homem das bolas paradas de Marrocos e vai enfrentar a eliminada e fraca seleção do Haiti, tá? Então, Hakimi, pra mim, tem que estar no seu time. E aí, a outra opção pode ser uma dessas, tá? Você tem o Dumfries, da Holanda, tem o De Kuyper, da Bélgica, tem o Meunier, da Bélgica, e tem o Doué, da Costa do Marfim. Aqui é pelo confronto contra Curaçao, tá? É fazer uma apostinha. Se quiser fazer uma apostinha, tem aí boas opções, tá? Mas pra mim não fugirá dessas opções, tá? Não fugirá dessas opções. Gosto muito do Hakimi, pra mim é um Hakimi mais um. E aí você pode escolher entre Holanda, entre Bélgica, dá pra dar uma brincadinha ali na seleção da Argentina. Essa rodada eu não confio muito no sistema defensivo da França, vai enfrentar a Noruega. É um confronto duro, tá? É um confronto duro, mas aqui são excelentes opções que eu tô passando pra vocês, tá? Meio campo. Novamente, não fugindo daquele padrãozinho, tá? Não fugindo daquele padrãozinho. Então, qual que é o meio campo que eu indico pra vocês? O Sabari, do Marrocos, contra a fraca Haiti, tá? O Sabari, que é o homem das bolas paradas. Não, ele não é o homem... O Brahim Dias é o homem das bolas paradas. Mas qualquer um dos dois pode ser uma boa opção pra vocês, tá? Tanto o Sabari quanto o Brahim Dias. O Brahim Dias é mais um ponta, mas também joga como 10. Eu coloquei o Sabari como primeiro lugar porque ele tá como atacante. Ele joga como atacante. Ele é o 9, pro Cartola ele tá como meia. Então ter essa vantagem é muito bom. O De Jong eu coloquei em segundo lugar. Não vem fazendo média básica, tá? Mas é muito por conta do confronto, tá? A Holanda precisa vencer para terminar em primeiro no grupo, precisa vencer fazendo um bom saldo de gol para terminar na frente do Japão e passar em primeiro e já não pegar o Brasil na fase 16 avos, tá? Então eu acho que a Holanda vai sim pra cima, vai sim pra marcar muito gol, tá? Vem
querendo fazer saldo. Então, pode ser que o De Jong faça, primeira vez na Copa do Mundo, uma boa pontuação. De Bruyne, o homem das bolas paradas, a seleção da Bélgica também precisa da vitória, ainda não venceu, né? Vem de 2 empates, vai enfrentar uma das mais fracas do grupo. A Bélgica eu acredito que vai ganhar, então não tem como. De Bruyne bate escanteio, bate falta, o homem da bola parada tem que estar aqui no top 5. Bruno Fernandes fez um bom jogo agora contra o Uzbequistão, vai jogar contra a Colômbia. Eu acredito que Portugal ganhe, não de 5-0 como foi contra o Uzbequistão, mas é sim um bom cara para você pensar em ter no seu time. E por fim o Modric, né? Vai enfrentar uma das seleções mais fracas do grupo, precisa da vitória também, tá disputando aí contra a Inglaterra, já perdeu, provavelmente vai ficar em segundo no grupo, mas é o momento do Modric brilhar, tá? Existem outras boas opções como o meia, que eu não falei aí, por exemplo, se a Argentina poupar, você tem o Almada, tá? Da Argentina, se a França não poupar, pô, dá pra ir com o Olise de novo, tá? Então, assim, ainda existe boas opções. Antes de eu falar o top 5 atacantes, vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, dá uma moral para mim. Tô querendo bater 1000 inscritos até o final da Copa, então eu preciso da sua ajuda, tá? Não se esqueça de ativar o sininho para a live de amanhã e comentar para mim qual foi ou qual é a sua pontuação. Se você tá vendo esse vídeo depois de Inglaterra e Gana, qual foi sua pontuação? E se você tá vendo durante Inglaterra e Gana, qual está sendo a sua pontuação momentaneamente, tá? Atacantes. E aí, pra mim, é muito difícil fugir desses 5, tá? Pra mim, o seu top 5 tem que ter esses caras. Quem são eles? Harry Kane, se for pro jogo, tá? Porque pode ser que poupe. Harry Kane, se for pro jogo, pra mim é capitão essa rodada, tá? Gakpo vem de 2 gols e uma assistência na última rodada. Muito forte. Vai enfrentar a Tunísia que tomou 9 gols em 2 jogos, muito forte. Para mim, esses 2 aqui tem que estar no seu time, é obrigatório você ter no seu time. E aí você vai brincar com quem vai ser o seu terceiro elemento. Por exemplo, o Mbappé tá numa boa fase, a França joga muito para ele, joga muito bem e joga os 90 minutos. Isso é muito importante. Se ele sai com 85, mas ele joga quase o jogo inteiro. E aí, o problema do Mbappé é que vai enfrentar a Noruega, que é uma seleção difícil. Já o Messi, se for para o jogo, vai enfrentar a seleção da Jordânia. E aí pode ser que faça muito gol. Qual que é o problema da Argentina? A Argentina já está classificada. Pode ser que poupe. Se eu não me engano, inclusive já está classificada em primeiro do grupo. Não precisa de um empate para classificar em primeiro do grupo, mas contra a seleção mais fraca com certeza vai classificar. E aí você pode colocar, por exemplo, o Julián Álvares aqui no lugar. E aí tem o Cristiano Ronaldo, que desencantou agora contra o Uzbequistão, fez 2 gols. Muito bom jogador, vai enfrentar a Colômbia, que também é um confronto mais difícil, tá? Mas precisa ganhar para passar de fase, para passar em primeiro no grupo. Galera, tá chegando no final do vídeo. Top 5 técnicos vai girar muito em conta disso aqui, tá? Então, principalmente nisso aqui, ó. Principalmente nisso aqui. Então, não tem como. Melhor técnico da Holanda, outro técnico bom é da Costa do Marfim, outro técnico bom é do Marrocos, outro técnico bom é da Argentina e outro técnico bom é da Inglaterra. Roda nesses 5 aí. Os que tem a 5 melhor porcentagem, você roda, que vai ser os 5 melhores técnicos para se escalar. E para mim, as melhores opções para capitão estão aqui no ataque. Você pode ir com o Harry Kane, que você vai estar bem servido, você pode ir com o Gakpo, que você vai estar bem servido, e com a sua terceira peça. Eu acredito que pode ser o Mbappé com reserva de luxo Messi, o Messi com reserva de luxo Cristiano Ronaldo, depende muito das cartoletas, tá? Por exemplo, você pode, não sei como que tá o valor deles, mas, por exemplo, se o Gakpo for mais barato, dá pra você ir com o Cristiano Ronaldo, Messi, Harry Kane e Gakpo na reserva de luxo. Faz isso. Tem esses 4, um desses 5 atacantes, um deles apenas de fora. 3 no seu ataque e um na reserva de luxo. Fechou, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueça, redes sociais, @CartolaLuizBastos, Instagram e TikTok, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite e hashtag bora mitar.